Bom, agora aqui eu vou fazer esse pano que está próximo à testa, próximo à sobrancelha. Só para mostrar que para fazer esses pelinhos brancos, primeiramente eu usei o boleador e logo em seguida eu vim passando o lápis preto, bem de leve, o azul cobalto na mesma intensidade que o preto, o azul real que eu acabei de passar aqui já com um pouco mais de pressão e o azul também passando com mais pressão. E aqui, como de costume, eu já venho com o lápis branco passando nessas áreas mais claras. Bom, aqui agora para fazer o fundo, eu vou iniciando com o lápis cinza azulado, com a ponta bem afiada, passando de leve. Como o fundo é mais claro, eu não vou colocar muita pressão para não ficar muito escuro. E aí eu vou trabalhando toda essa área bem devagar, com muita calma, para que fique uma pintura suave e uniforme. Aqui eu vou escurecendo algumas partes onde eu vejo a necessidade, conforme eu vou vendo na imagem de referência. E aqui eu já venho com lápis azul real, um pouco mais de leve do que com o cinza azulado, para não ficar com um azul muito intenso aqui nessa área. E aqui agora eu já venho com lápis branco, já passando com mais pressão para mesclar as outras cores. Bom, aqui nessa parte de baixo, no tecido, eu já fiz um fundo com lápis azul cobalto e o azul real. Passei eles de leve aqui nessa área. E agora eu já estou vindo com o lápis azul, já passando com mais força aqui nessas áreas mais escuras e passando mais de leve na medida em que vai indo para essas áreas mais claras. Sempre prestando atenção no volume, porque se eu viesse passando o lápis com a mesma intensidade que eu passei nas áreas mais escuras, perderia muito o volume e ficaria estranho. Por isso é muito importante você estar sempre prestando bastante atenção nessa parte do volume, para que o seu resultado seja o melhor possível. E aqui eu já venho com lápis branco, passando com mais pressão nessas áreas mais claras. Bom, aqui agora eu vou fazer essa parte de baixo do pano, do tecido. Aqui é a mesma coisa que na parte de cima, as mesmas cores. Acredito que você já tenha compreendido, então aqui não tem muito o que falar, mas eu vou deixar passando as etapas para você estar acompanhando como que foi feito todo o processo. E toda vez que mudar de cor, eu vou estar colocando aqui na tela para você, beleza? Então agora é observação. Vamos lá.
Bom, aqui agora com o azul claro, como eu já falei anteriormente, com o lápis azul, que é a cor mais clara, eu vou passar com mais força nas áreas mais escuras. E na medida em que vai indo para as áreas mais claras, eu vou fazendo o degradê, passando o lápis mais de leve para não perder o volume.
Bom, aqui agora para finalizar, para ficar com um efeito mais bacana, dar mais destaque ao tecido, eu vou passando a caneta gel branca em algumas áreas, nas áreas mais claras, fazendo traços finos. Uma dica que eu dou para você conseguir fazer esses traços mais finos é você encostar a caneta bem de leve no papel, sem pressionar, porque quando você pressiona, às vezes acaba não pegando direito a tinta ou sai muito grosso o traço. Bom, então fica aí mais esse desenho para você fazer. Já vou finalizando aqui e qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo, beleza? Então, até a próxima videoaula.